Então, vamos começar, então, falando um pouco... Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, antes de mais nada. Sim. Boa noite, gente querida. Eu sou a Thaisa Scioli, eu sou terapeuta floral, especialista em terapia floral pela USP. Eu dou aula de terapia floral há muitos anos, inclusive no curso de pós-graduação, de especialização da USP, eu sou professora convidada, mas dou aula também sobre os florais da Califórnia, e esse ano de 2016 nós vamos levar esse curso aí para São José dos Campos. Bem bacana! Uma parceria bem linda. Eu vou dar o curso aqui em São Paulo também com a Olímpia, minha sócia, parceira e amiga do meu coração. E eu trabalho com cultura de paz também há muitos anos, fui coordenadora de cultura de paz na Secretaria do Município, aqui em São Paulo, na Secretaria de Esportes, e nós criamos uma escola de educação para a paz, para professores trabalharem valores com seus alunos, e trabalho também com inteligência afetiva, que é uma mescla por onde eu faço essa mescla desses dois assuntos. E hoje o Bhavana, através do Viva Sul, me convidou para falar sobre educação de filhos, e é uma das minhas paixões, para falar a verdade. Eu sou mãe, tenho uma filha já de 26 anos, médica, e no meu consultório, eu trabalho como terapeuta floral em consultório há quase 20 anos, a maior parte da minha clientela sempre foi família. Mulheres. Começava sempre com mulheres muito jovens, né, entre os seus 25 e 40 anos, e acabavam me trazendo as crianças, vinham os maridos. Hoje eu tenho um consultório formado por pessoas muito jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, e continuo trabalhando firme e forte com educação de filhos, auxiliando os pais e mães a saberem como melhor conduzir a educação dos seus filhos. E o tema que a Rafa pediu para eu trazer para vocês hoje é para a gente falar um pouco sobre esse paradigma de sucesso na educação, né? Você está educando seu filho para quê? Muitas vezes eu pergunto isso aos pais e mães que me procuram, Rafa, e as pessoas não sabem bem para que elas estão educando os filhos. Elas estão indo meio que num rio, numa correnteza que diz: olha, é isto. Vai por aí, eduque seu filho colocando. Estamos falando aqui de classe média alta, não estou falando aqui especificamente das classes menos favorecidas da nossa sociedade, porque aí os desafios são um pouquinho diferentes, mas de uma forma geral, a nossa sociedade tem como premissa educar o filho hoje para a profissão. É isso. Então, você vai educar seu filho para passar no vestibular. Depois que ele terminar a faculdade, ele está pronto para a vida. E o que nós temos visto são pessoas que vão sendo preparadas tecnicamente, né, cientificamente, para exercer uma profissão, e são pouco hábeis no relacionamento social, se tornam adultos muitas vezes entristecidos, né, ansiosos, tensos, estressados, não se conhecem, e formam famílias, não sabem como manter os relacionamentos, não sabem como manter uma boa convivência, e reproduzem o perfil, continuam educando seus filhos, dando boa escola, né, procurando uma boa escola, dando presentes, né, esporte, lazer, mas educando só para sobrevivência. Prestem atenção nisso. Você tem educado seu filho para além da sobrevivência? Isso significa para transcender. Para transcender, a gente tem que falar sobre arte, sobre poesia, sobre espiritualidade, sobre cuidar dos outros, sobre olhar para fora e olhar para dentro, sobre saber para que você existe na Terra, né? Perguntas importantes antes da gente saber o que eu vou ensinar para o meu filho, o que eu estou fazendo na Terra, o que meu filho veio fazer na Terra. Todos temos trabalho a fazer na Terra e, via de regra, relacionado ao servir. Se alguém acha que está na Terra para ser feliz, se enganou. A gente pode ser feliz desde que a gente saiba amar muito ao outro e não só a si mesmo, e saiba servir bem à vida e, através disso, cumprir o seu papel. Quando a gente consegue amar muito a vida que a gente criou, ao corpo que a gente tem, àqueles com quem a gente convive, ao trabalho que a gente faz, tem na vida, aos nossos sonhos ideais, ama a natureza, ama o vizinho, né? Ama a vizinha, ama as crianças que estão dentro de casa, a nossa vida passa a ser de maior contentamento.
No entanto, a gente não tem sido educado, as últimas gerações não foram educadas para esse tipo de contentamento amoroso. Nós temos sido educados para sermos fazedores, trabalhadores, produzir. E a mídia ajuda a criar no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, uma ideia bastante equivocada do que seja o sucesso. Então, o sucesso hoje, quando a gente vê as estatísticas e os sonhos das pessoas, eles têm a ver com, no Brasil, vou falar especificamente do Brasil, em outros lugares do mundo são um pouquinho diferentes, mas no Brasil o que a gente tem é isso. É juventude, pressa, muito dinheiro no bolso, né? Ser uma celebridade, aparecer em público, ser reconhecido. Então, é o luxo, o dinheiro e o poder. E a pessoa tem essa ideia de que se ela alcançar esses patamares, se ela for um profissional muito bem sucedido, né, fizer tiver um bom dinheiro entrando todos os meses, e tiver todas as suas necessidades e alguns luxos supridos, que ela vai estar feliz. Só que aí não é bem isso que acontece, porque ela não está preparada para o fracasso, ela não se preparou para as perdas, ela não se preparou para o adoecimento, ela não se preparou para um acidente, ela não se preparou para ver o seu amor morrer, nem seu filho morrer, ela se preparou só para produzir, ganhar dinheiro, ter sucesso. Ela envelhece, aí não está mais jovem, fica desesperada, né? Caiu o cabelo, não estava preparada para não ter cabelo, enfrenta um câncer. Mas há outros dados que me impressionam, e que são dados da Organização Mundial de Saúde, e que me dizem, e que nos contam, são dados deste ano, tá bom? E que nos contam o seguinte: nos últimos 10 anos, aumentou em 400% o suicídio infanto-juvenil no Brasil. Não é do outro lado do mundo, gente. É no Brasil. Aumentou também o índice de depressão, 700%. Não é muito pouco, não, gente. É muito. A Organização Mundial de Saúde entende que em 2030, se nada mudar, a depressão será a doença prevalente no mundo. Um outro dado importante que ela nos dá conta é que 90% da população mundial, aí é geral, sofre de estresse crônico ou agudo. Nós sabemos que o estresse crônico, alto, crônico e agudo, eles são desencadeadores de muitas doenças, como as doenças cardiovasculares, o diabetes, né? A própria depressão. O estresse crônico ou agudo é responsável por muita ansiedade, a gente tem muitas fobias associadas a isso, né? Então, assim, estresse não era algo para a gente ter acostumado. Hoje em dia é quase um status você dizer que você está estressado, que está trabalhando muito e que está muito cansado, que está muito tenso. A gente naturalizou um estado patológico achando que é normal. Não, não é. Eu atendo crianças pequenas de 4 anos, de 5 anos, que estão depressivas, que não gostam de si mesmas, dizem claramente: eu sou feio, eu sou feia, eu não gosto de mim, eu sou uma pessoa chata. Que tipo de autoestima vai ser construída se antes dos 7 essa criança já tem essa vivência bastante estressante? Crianças que têm, às vezes, agenda que nem a minha é igual, agenda de adulto, né? Não tem tempo para pensar, não tem tempo para sonhar, convive pouco com a família, porque muitas vezes está na escola de manhã cedo até o final do dia. Essa é a sociedade que nós criamos. Eu, você, e aceitamos como sendo natural, e não temos feito grande coisa para buscar uma mudança. Não, pelo contrário. Estamos começando a refletir sobre isso. Ainda nós aqui conversando sobre esse tema tão importante. A gente precisa começar se perguntando qual é a medida de sucesso para mim. Se o sucesso que você procura é um sucesso estritamente material, financeiro, juventude, aparecer no Instagram, ter muita curtida no Facebook, né? Se é isso só que você está procurando, o seu sucesso está baseado em coisas que são impermanentes. A matéria é impermanente. Ela envelhece, ela acaba, ela deteriora. O dinheiro acaba muitas vezes, ele aumenta, ele acaba, ele vem, depois não vem. Se você baseia o teu sucesso nisso, a tua possibilidade de estar estressado,
e ansioso a maior parte do tempo é gigantesca, tá bom? E felicidade não combina com estresse. Uma pessoa estressada não desfruta da vida, ela não consegue, é simples assim. Se eu estou muito tenso e muito estressado, eu não aproveito esse momento que eu estou aqui conversando com vocês. Eu vou ficar tenso, estressado, angustiado, suando, taquicárdico, não curto. Né? Muitas vezes eu atendi noivas na véspera do casamento e o maior medo delas é que o estresse não permitisse que elas aproveitassem a festa do casamento. Olha que interessante. E a pedida era fazer floral para diminuir o estresse, para ela desfrutar de um momento tão gostoso. Né? Assim como no nascimento do filho. Às vezes a pessoa está tão estressada, preocupada em fazer o quarto do bebê, em arrumar o enxoval do bebê, que se esqueceu de tentar entender como é que ela se sente como mãe. O que ela busca para si como mãe. E para o seu bebezinho. Aí o bebê nasce, é um estranho para ela, porque ela estava ocupada com o quarto e não se ocupou de gestar a mãe junto com a gestação do bebê. Então, a primeira pergunta que eu peço para que os pais que me procuram se façam é: qual é a minha medida de sucesso? E revisar a sua medida de sucesso. Não dá para ser só material. Há necessidade de todo mundo, para encontrar um equilíbrio de felicidade, né, se alinhar à história do pão e da poesia. O ser humano precisa de pão e de poesia. Ele precisa trabalhar, ganhar dinheiro? É claro que sim. As necessidades básicas, claro que precisam ser supridas. Mas não podemos viver só para isso. Precisamos criar o belo da nossa vida. Está em conexão com a trilogia, o belo, o bom e o bem. Internamente e externamente. E produzir isso na vida. Para isso precisa de autoconhecimento, gente. Então, o início da educação de um filho passa por pai e mãe descobrirem quem eles são e ter claro quais são os objetivos educacionais para o seu filho, que eu espero que seja ir além do vestibular. Né? Porque se você pensar que hoje já nasceu a criança que a gente não sabe com quantos anos irá falecer. É dito isso pela ciência. Né? Essa geração que está nascendo agora, em 2010, 2012, 2013, a partir dos anos 2000, poderá chegar aos 150 anos. Já refletiu sobre isso? Você, Rafa, você poderá chegar fácil aos 120. Uau! Se você é criado só para ir até os 17 anos, encontrar uma profissão e achar que aquilo vai ser a realização da sua vida, ok, você está ferrada, porque você vai viver muito para além disso. É necessário, logo no início da vida, os pais se ocuparem de ajudar os filhos a desenvolver ferramentas que lhes possibilite lidar com fracasso, com perdas, com tristeza, com raiva, com alegria, com as emoções básicas da vida. Com medo. Com certeza. E para isso, os pais precisam primeiro conviver com os filhos. Não se ensina isso dando bronca, não se ensina isso pondo de castigo. Se ensina isso convivendo, abrindo o seu coração para os seus filhos, falando das suas histórias, contando do seu sofrimento, da sua tristeza. É claro que dentro de uma medida, né? Você não vai chegar para o seu filho depois de um dia de trabalho horroroso e despejar isso em cima da criança, dizendo coisas horríveis. Não, mas você pode dizer, olha, hoje eu estou mais cansada, né? Hoje eu estou triste. Né? Hoje eu sofri uma traição no trabalho, roubaram uma pesquisa que eu tinha feito, um parecer que eu tinha dado, né? Assinaram com outro nome, venderam para outra pessoa, estou com o coração ferido. A criança precisa saber que isso existe. Por outro lado, os pais, na tentativa de suprir a ausência deles de casa, muitos pais e mães, enchem seus filhos de presentes absolutamente desnecessários ao desenvolvimento saudável da criança. Então, hoje, uma criança de classe média pequena tem tablet, tem iPhone, nada contra, eu sou super a favor, tá bom? Tecnologia precisa ajudar-nos a todos. O que eu acho complicado é você dar o presente ao invés da sua presença. Reflitam sobre isso. Eu sei que a psicologia dos anos 70, 80, 90 dizia assim, olha, mãe e pai, não fiquem tristes. O teu filho precisa de qualidade, não de quantidade. Já mudou essa forma de pensar. Essa forma de pensar é obsoleta. O filho precisa de
quantidade e de qualidade. Não adianta nada você passar o final de semana com seu filho, você lendo o jornal, ou trabalhando, ou teclando, né? E o teu filho sozinho. Aí o filho vem, mãe, olha só o que eu escrevi. Ah, daqui a pouco eu vejo, né? Então, ter tempo para observar seu filho, para ouvi-lo, para deixar que ele conte para você as coisas difíceis, sem que você o critique de cara, que você escute delicadamente. Às vezes precisa ser corrigido, claro que sim. Tem que ter autoridade, claro que sim. Mas o problema também chega aí, né? Corrigir como? O que eu vejo muito hoje é punição. E uma punição, ao invés de correção, completamente desconectada daquilo que a criança tem para aprender. Então, por exemplo, a criança está correndo pela casa, esbarra num vaso, deixa o vaso cair no chão, ela está correndo, esbarrou no vaso, o vaso caiu no chão, espatifou, né? Muitas vezes a correção é assim: olha, já que você é muito distraído e quebrou isso aqui, me dá o seu celular aqui, você vai ficar sem celular uma semana. Ou o que é pior, né? Dá uns tapas na criança. Vamos falar sobre as duas coisas. Na medida da educação, pensando que eu estou querendo educar alguém para algum sucesso na vida. E quais são as técnicas que temos usadas que levam ao insucesso. E que insucesso é esse? Pois bem, quando a criança estava correndo, a criança tomou uma bela bronca, porque estava correndo alegre, feliz e esbarrou, criança esbarra, tá bom? Criança derruba coisa no chão, criança faz sujeira. Adolescente também, é distraído, né? Faz parte do desenvolvimento. A gente precisa, claro, colocar algum limite, né? Mas faz parte. Então, ao invés da mãe ou do pai ir para cima e falar: olha só, você quebrou, me dá aqui o celular, vai ficar sem celular uma semana. Por que não desceu com a criança ativa para brincar lá embaixo? Ah, não, mas estava chovendo. Então chama. Olha só, você não prestou atenção, quebrou, me ajuda a recolher. Né? Me ajuda depois a escolher um novo para a gente colocar no lugar, ou não vamos ter dinheiro para comprar um novo, para colocar e enfeitar a casa, que pena, né? Deixa ele lidar com a emoção dele de ter feito alguma coisa que entristeceu a família de alguma forma, né? Thaís, eu acho que uma das coisas que é super interessante nessa questão da educação do filho é esse aprendizado do que é amor. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem a ideia errada do que é amar, né? E essa ideia de amor que a gente precisa aprender. O que é verdadeiramente ser amoroso com os nossos filhos ou com, enfim, com o outro, né? Com o próximo. Mas eu acho que esse clique que a gente precisa realmente ter, assim, o que é amoroso? É dar o brinquedo, é passar a mão na cabeça, é fazer o carinho, às vezes, né, sem corrigir, ou realmente educar, né? Essa questão... Olha, o amor precisa ser em quantidade, em qualidade e adequado à idade na sua expressão. A criança pequenininha, recém-nascida, não adianta você dizer para ela tá no berço chorando e você diz assim: eu te amo. A criança pequenininha, recém-nascida, só entende o amor através do tato, do aconchego. Criança recém-nascida precisa de colo. Até perto de 1 ano de idade, quanto mais colo, quanto mais você aconchegar o teu filho no seu peito, melhor ele se sente amado. Quando você dá banho quentinho nele, supre nas suas necessidades de alimentação, né? Não deixa ele ficar sofrendo e chorando, o acolhe, ele se sente amado porque ele está protegido nos seus braços. A criança um pouco maior, que está engatinhando, ela precisa de espaço para se mexer. E a partir desse momento, é claro que a fala amorosa é muito construtiva e o contato físico é importante, e a presença que põe limite, que ensina, daí para frente até o fim da adolescência, são medidas importantes de amor. Então, quando você corrige corretamente o seu filho, é uma medida importante de amorosidade. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente voltou, né? Se a mãe se percebeu, ou o pai, e falar assim: puxa vida, não custava eu ter descido com essa criança, ou ter antecipado ao fato, falar: nossa, está correndo muito, você não está prestando atenção, vem cá, vamos tirar essas coisas daqui para não quebrar, ou então, olha, aqui você passa mais devagar, vai quebrar, sem gritar, sem xingar, sem humilhar. Ah, quebrou? Quebrou, então me ajuda a recolher. Acabou a brincadeira por agora e vamos distrair a criança numa brincadeira onde ela não quebre o resto da casa, é óbvio. Quando o pai e a mãe, aborrecidos com os seus filhos,
dão-lhe uns tapas. O que a criança aprende? Normalmente o que o pai quer que a criança aprenda é não fazer mais aquilo, a corrigir sua atitude. O que a criança aprende no momento que ela apanha é raiva, que ela vale pouco, porque quem diz que a ama, a machuca. É muito sério isso. Existe um livro chamado A Suprema Covardia. É um livro de uma pesquisadora brasileira, Sandra Galeato. Ele é disponível na internet, a gente baixa ele gratuitamente. A Suprema Covardia. Super aconselho que todos leiam. Ele fala sobre os abusos durante a infância e os transtornos no desenvolvimento. Então, tapas, beliscões, chacoalhões causam más formações no cérebro. Via de regra, no hemisfério esquerdo e no corpo caloso. Isso significa que a criança vai ter dificuldade no seu desenvolvimento. A criança que apanha muito, ou que apanhou um dia fortemente, vai ter dificuldade com linguagem e com matemática. Poderá desenvolver depressão na adolescência e na vida adulta e violência. Ela poderá se tornar uma criança irritada, agitada e violenta. Então, em vez de você ensinar aquilo que ela precisa aprender, você ajudou a criar um comportamento que é completamente inadequado, ainda propiciou um mau desenvolvimento neurológico da criança. A gente precisa ter informação sobre o desenvolvimento infantil para melhor auxiliá-la. A melhor forma de você encaminhar o seu filho para uma vida bem-sucedida é fortalecer a autoestima do seu filho. E a autoestima não se fortalece fazendo elogios superficiais, dando um monte de presente, levando-a para tomar um sorvete quando ela quer, fazendo todas as vontades dela. A autoestima tem bases bem claras, em pilares bem claros. São 6 pilares que fortalecem a autoestima e uma base. A base é aprender o que é amor. E amor não é apego, amor não é ciúme, amor não é você saber, achar que você sabe mais sobre o outro do que o outro sabe sobre si mesmo. Amor envolve generosidade, bem-querer, empatia, compaixão, altruísmo, né? Enfim, quando você desenvolve isso na criança por si mesma e dela para com o outro, ajuda a ter um olhar benevolente para com o outro também. Pode ser um olhar crítico, mas também benevolente. As coisas têm que se mesclar. E você fortalece os outros pilares, ajudando a ser autorresponsável, autoconsciente, quer dizer, saber quem ela é, onde ela está, e assumir responsabilidade por erros e acertos, né? Ter capacidade de autoafirmação, quer dizer, ter coragem de dizer o que pensa, quando pensa. Isso não quer dizer ser arrogante, ser agressivo, não. Pode-se dizer o que se pensa de um jeito bom, sempre pode, né? Ter intencionalidade, quer dizer, ter sonhos, ter ideais, né? Ter metas, ter planejamento. A pessoa que vai levando a vida sem intencionalidade vai indo para o caos. Os pilares, quando não são fortalecidos mais ou menos por igual, os 6, desanca a autoestima. Então, por exemplo, um dos pilares é a ética. Se a pessoa tem capacidade de autoafirmação e não é ética, a sua autoestima, mesmo que ela não queira demonstrar, se ressente, se quebra. Então, por exemplo, se você, ao inverso do que eu estou dizendo, se você premia sempre o seu filho, né? Mesmo quando ele está em erro, e esconde os erros dele. Então, por exemplo, a criança roubou uma caneta na escola, você percebe, você finge que você não viu, né? Ao invés de fazê-la voltar, devolver, pedir desculpa. Ou então a criança está fazendo pouco caso de uma outra criança que tem alguma deficiência mental, ou que usa óculos, ou que é gordinha, que é fora do padrão perfeito, né? Ou que é negra, e aí você não a corrige, você esconde o erro dela. Você está ensinando para esta criança a não ter autenticidade, e isso fere a sua própria autoestima. Quanto mais você observar o seu filho e ajudá-lo apenas a corrigir caminhos, né? Se voltando mais para ser uma criança ou um adolescente que preze a ética, que tenha autorrespeito, que tenha desenvolvimento, um desenvolvimento de uma autopercepção, um autoconhecimento, que tenha intenções, que tenha sonhos, que seja íntegro, né? Melhor fica a autoestima dele. E é mais fácil dele planejar uma vida
de sucesso, aonde o seu sucesso não rouba, onde o seu sucesso não é corrupto, não é cruel, não desfaz das outras pessoas. E aí ele pode semear dentro de si mesmo tanta beleza e depois oferecer isso para o próprio mundo, de volta. E o mundo agradece. Nós precisamos de gente assim. Vocês sabem que o século passado terminou sendo conhecido como o século da incerteza, ou o século dos contrastes. Nós tivemos essa tecnologia maravilhosa que faz o computador, o tablet, a internet, que nos põe aqui em contato, pessoas que não se conheciam de diferentes lugares, né, do país. Não sei nem se tem alguém aí que mora fora do país, mas enfim, estamos aqui todos reunidos, mas que criou também máquinas e bombas para matar, exterminar em grande quantidade. No mesmo século, a gente tem Gandhi, Dalai Lama, Chico Xavier, o Papa Francisco, né, Mandela. E temos Hitler, Mussolini. Um século de contrastes absurdos, né? É preciso que a gente reflita e comece a pensar como é que a gente traz essa mudança, então, de paradigma para nós. Perfeito. Podemos construir uma vida mais saudável para nós também e para os nossos filhos. Temos perguntas? Temos. A Karina Bueno, ela fez uma pergunta super interessante, que é como educar nossos filhos para o esporte, para não torná-lo ele triste e ansioso em relação à obtenção de resultados, sem que ele fique estressado com a questão do resultado. Depende de onde você vai levá-lo para praticar esporte. Então, se você está levando o seu filho para praticar um esporte de alto rendimento, que envolve competições, é óbvio que um tanto de estresse ele vai viver. O esporte de alto rendimento, ele promove muito sofrimento para o atleta. É fato. Um nível de competitividade muito grande. E você, se você está levando, por exemplo, você vai me dizer assim, não, Thaís, mas meu filho ama futebol. E ele está na escolinha do Corinthians. Ele quer ganhar o jogo. O que eu faço? Você tem que trabalhar com ele a possibilidade do fracasso. E trabalhar com ele a fortaleza interior para ele bem lidar com as frustrações. E também com o sucesso. Porque um dia ele vai fazer gol e vai ganhar o jogo, e no outro dia o outro time vai sair melhor. E assim é a vida. E isso serve para tudo. Quando uma criança chega em casa, não estamos mais falando de esporte, uma criança chega em casa contando, fulano é chato porque brigou comigo, né? Você pode alertar seu filho, ok, tem gente que às vezes é chata, tem gente que às vezes é legal, lógico que esse comportamento é chato, mas você às vezes não é chato também? Às vezes você também não é legal? Será que não dá para perdoar? Né? Será que não dá, no caso do menino que jogou futebol e não saiu tão bem, será que não dá para se perdoar? E tem uma outra coisa, normalmente crianças muito competitivas têm pai e mãe muito competitivos também. Então é bom que o pai e a mãe ou a família reveja quão competitivo é e a sua expectativa sobre que o filho não passe por sofrimentos nem por fracassos. Deixa passar, faz parte da vida. Assim que a gente cresce, assim que a gente se fortalece. Com certeza. Um dos assuntos que a gente conversou num dos hangouts é a questão do primeiro assédio, que aconteceu naquele programa que foi o MasterChef Júnior, né? Sim. Que são aquelas crianças competindo. Realmente é sinal de que... chegou mais uma pergunta. Vamos ver aqui. A Camila Rezende, ela está perguntando para a gente, como ajudar meu filho se ele é quem sofre a exclusão na escola, por exemplo? Olha, ele que é excluído. Sobre criança que é excluída na escola. Primeiro, fortalecer a autoestima do seu filho. E, às vezes, se o sofrimento é muito grande, requer início de uma psicoterapia ou levá-lo para um terapeuta floral para realmente fortalecer a autoestima dele. Né? Mas precisa ir na escola e conversar. Tá bom? Pai e mãe precisam se aproximar da escola onde o seu filho frequenta. Se há exclusão naquela escola, é preciso ir lá e verificar o que está acontecendo. Porque deixar a criança num ambiente hostil a ela, sem atuar,
faz com que a criança sofra mais. A criança precisa saber que você vai na escola, que você vai conversar com os professores e vai entender o que está acontecendo. É preciso ouvir o outro lado também, né? Eu já atendi criança que se dizia excluída, e na oitiva do outro lado, eu entrei em contato com a coordenadora da escola e tudo mais, eu descobri que era uma criança muito violenta, que batia nas outras crianças. Então, as crianças a excluíam porque ela era muito violenta. Então, era o comportamento da criança que fazia com que ela depois fosse excluída. E houve todo um trabalho no sentido dela ser mais fraterna e ela ser mais inclusiva, para ela poder ser de volta absorvida pelo grupo. E há outras situações, por exemplo, a criança que tem alguma deficiência motora e que às vezes é excluída, a criança que tem Down, né? E às vezes é excluída, há todo um trabalho a ser feito junto à escola para que essa situação modifique. Há uma escola aqui em São Paulo, e que eu tomei conhecimento recentemente, um menininho lindo, querido, maravilhoso, ruivinho, de 6 anos, ia ter que usar tampão e óculos e tudo. E a escola, sabiamente, fez uma reunião com os alunos antes, não para expor o menino que iria precisar usar tampão e óculos, mas leu uma história sobre as diversidades. E deixou que as crianças falassem sobre as diversidades. E aí o próprio menininho se colocou dizendo que ia passar a usar óculos, e quando ele chegou com óculos, houve interesse de todo mundo em saber como é que ele se sentia usando óculos, e pronto, e a coisa acabou. Né? Então, assim, se há um bom trabalho na escola visando a integração das diferenças, as exclusões são mais difíceis. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, para quem está aqui online conosco e quiser mandar mais uma pergunta, enfim, várias perguntas, estamos aqui monitorando todas as nossas mídias sociais. É só entrar no nosso Facebook, que é facebook.com/BavanaVivaSoul, e mandar lá na nossa home ou no nosso evento, no evento do Hangout da Thaís, enfim, estamos aqui ansiosos para responder todas as perguntas. A gente tem mais uma pergunta da Bruna. Que ela vai fazer um outro exemplo aqui. Diga, mas pode dizer, traz a pergunta. Traz a pergunta. Como suavizar o que a criança aprende de ruim fora de casa ou na escola? Como... Exemplos. A melhor forma de educar um filho é com exemplos. A criança aprende muito mais vendo do que recebendo sermão ou recebendo didática, né? Dizendo, seja assim, faça assado. Ela olha e ela aprende. Ela vai ver na rua uma série de coisas e ela vai ver em casa outros exemplos. O exemplo de casa é infinitamente mais forte do que o exemplo da rua. Não tenham dúvida disso. Agora, se você não convive com o seu filho, ou convive muito pouco, o exemplo que ele tem é de abandono. Abandono emocional, não é um abandono financeiro, não é um abandono real no sentido de você ter deixado a própria sorte, mas ele sente isso como um abandono e ele pode se vincular, sim, a alguma coisa fora de casa que não seja tão legal. Abandono traz tanto sofrimento, o abandono emocional, o abandono psicológico, o abandono de presença mesmo, ele traz tanto sofrimento quanto as surras, quanto às humilhações, né? Isso não sou eu quem digo, tá bom, gente? São pesquisadores do Canadá quem trazem estatística para a gente sobre como que os abusos, incluindo a omissão, causa sofrimento humano. A ideia central é que na educação de nossos filhos, nós criemos pessoas com compaixão pela vida, que tenham respeito pela sua própria vida e que aprendam a ter respeito pelas outras pessoas também. Na medida que a gente ensina isso, essas crianças, via de regra, elas passam a ser grandes lideranças no seu grupo. Eu vejo isso todos os dias. Isso não é hipotético, isso é real. Num primeiro momento, pode causar algum tipo de desconforto no grupo, porque é uma criança um pouco diferente. Em seguida, ela passa a ser admirada pela postura, pela gentileza, pela generosidade, pelo altruísmo, pela alegria, pelo bom humor. Gente bem que tem uma boa autoestima, ela tem traços de boa autoestima. E os traços são bom humor, extroversão, simpatia, carisma, alegria de viver, amorosidade, gentileza, altruísmo, fraternidade. Os bem-humorados, via de regra, que se tem uma boa autoestima, trazem muita leveza para o ambiente.
A leveza é uma característica das pessoas que têm uma ótima autoestima. E às vezes a gente confunde uma ótima autoestima com um monte de arrogância. A arrogância é sempre um sinal de que aquela pessoa é insegura. Os mais violentos são os mais inseguros e usam da violência como a ferramenta única que tem. Os que têm boa autoestima e que tiveram pais e mães que fortaleceram seus talentos, que reconheceram seus talentos e deixaram que aflorasse, tem depois na vida adulta ver os seus filhos se tornarem líderes, mas líderes muito humanos. E líderes que são bem-sucedidos na vida, porque conquistam amigos, parcerias, abrem oportunidades com o seu jeito de ser. E isso não inviabiliza que ele seja um bom estudante, muito pelo contrário, né? Isso até fortalece, porque ele passa a ter sonhos, ele passa a se interessar por uma série de coisas que ele quer estudar, fora mesmo, às vezes, até do contexto escolar propriamente dito, porque ele tem interesse, porque ele quer fazer alguma coisa. Esses dias, eu tenho um sobrinho que mora em São José dos Campos, adorável, adorável, meu lindo Dudu. Tenho 2 sobrinhos que moram aí, o Dudu e o Pedro. Ai, que bom! É o mais pequenininho de todos. É o meu sobrinho mais novinho. Eu tenho sobrinho de quase 30 e depois eu tenho esse pequenininho de 5 anos. E ele faleceu meu pai esse ano, faleceram algumas pessoas da nossa família recentemente, e ele estava dizendo que quando ele for adulto, ele vai ser um cientista. E que ele vai descobrir um remédio, alguma coisa que faça as pessoas viverem mais. Mas não viverem mais e ficarem velhos, viverem mais e serem assim saudáveis e jovens. Porque ele está preocupado com o processo de envelhecimento. Aos 5 anos de idade, ele não me falou assim, olha, eu vou usar isso para mim. Ele falou assim, eu vou fazer isso para as pessoas terem mais que lindo, que lindo. A gente pode, com uma boa educação, uma educação voltada para valores espirituais e éticos e humanistas, ajudar os nossos filhos a terem sonhos de sucesso lá para frente. E que estejam fora dessa bobagem só da autoimagem, da cara bonita na revista, da exposição de si mesmo para ganhar mais dinheiro, para luxo, e depois são vidas vazias. Eu recebo, uma das coisas que me entristece muito e que eu recebo em quantidade, são pessoas de muito sucesso financeiro e que vivem grandes tragédias na sua vida pessoal. Porque chegar ao sucesso, se você não está preparado por uma boa autoestima, faz com que você não se sinta merecedor. E você se sabota. Então, você tem sucesso financeiro e sabota o seu núcleo familiar, por exemplo. Ou, para ter o sucesso que você almejava, você negligenciou o grupo familiar. E aí, infelizmente, temos jovens que se suicidam, né? Crianças com deficiência emocional grave e que são párias da sociedade, que são pessoas, às vezes, até ricas, que põem fogo em índio na rua, não é verdade? Que praticam atos de abuso contra a mulher, né? Então, essas são tragédias familiares. Então, para você alcançar o sucesso, a melhor estrutura interna é a do autoconhecimento e da autoestima. Isso passa longe do egoísmo. Isso passa longe do egoísmo, tá bom? E do individualismo. Nossa, com certeza, com certeza. Cada vez mais, eu acho que a gente entende que o autoconhecimento, a presença, né, da gente estar realmente se observando, se desenvolvendo como pessoas, como indivíduos, com a gente, com o próximo, é cada vez mais importante, né? E principalmente na educação dos filhos, para a gente propagar isso. É vital. E, Rafa, não adianta ser só a parte mental da autoanálise, ela é necessária. Mesmo da nossa observação dos nossos filhos. Todavia, nossa mente põe rótulos e julga. É um exercício a mente não fazer isso. Então, você, depois de observar um pouco uma criança, você fala preguiçosa, voluntariosa, teimosa. E você apresenta a criança ao mundo assim, esse aqui é o teimoso, esse aqui é agitado. Né? Os rótulos reduzem as possibilidades. Muito. Então, a análise dos nossos filhos, ela tem uma parte que é um crivo mental e a gente deve tomar muito cuidado para não julgar demais e para não intimidar e não humilhar e não rotular negativamente e nem fora, né, do padrão do que é a criança mesmo, mas ela precisa passar por uma sensibilidade que não tem tanto a ver com a nossa mente e que tem a ver com as forças do cardíaco.
Sim. As forças do coração. Então, muitas vezes, na busca da observação de um filho de uma maneira mais neutra, a gente precisa só respirar e se reconectar com a beleza daquela criança, não a beleza física, a beleza da vida em si. Pela alegria de tê-lo ali por perto, mesmo que ele esteja adolescente e emburrado, né, nos chamando de chato ou de chato o tempo inteiro, reconhecer qual é a beleza dos traços de vida daquela pessoa. E é por ali que a gente puxa a saúde dele de volta sempre. Então, não pode ser só uma análise crítica mental. A meditação ajuda por demais nessa hora, para que essa análise seja mais centrada no coração, num coração mais compassivo e amoroso. E para você educar um filho para ser amoroso, você precisa aprender a amar, né? Isso. Sim. Com certeza absoluta. Não, é exato. Eu tô assim apaixonada por esse tema. Acho que a gente podia ficar aqui 2 horas falando, que você fala também, a gente fica assim apaixonada pelo que você fala. Eu acho que isso reforça cada vez mais assim o quanto o autoconhecimento é importante na educação dos filhos, em tudo na nossa vida, né? E é exatamente isso que você falou, para a gente conseguir amar o outro, a gente precisa amar a si próprio, para a gente parar de julgar o outro, a gente precisa parar de se julgar, né? Que a gente fica o tempo inteiro apontando o dedo para o outro, porque a gente está se julgando muito também, né? Então, eu acho que essa questão da autoestima, da presença, da amorosidade, aprender a amar, enfim, tudo isso com certeza reflete muito na educação dos filhos. Eu tô apaixonada, eu acho que a gente podia ficar aqui mais dias falando sobre esse tema, mas acho que a gente já tá encerrando. A gente tem mais alguma pergunta? Quem tiver, não temos mais nenhuma pergunta? Quem quiser colocar mais alguma pergunta para a Thaís. Todas não vêm? Posso dar umas dicas de livro para quem? Ai, super! Né? Eu adoro dar dica de livro, tá bom? De livro, de filme. Fala que eu vou anotar aqui. Vamos começar pelo básico, né? Eu adoro o Isamitiba. Tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-lo e adoro o que ele escreve. Usei muito o que o Isamitiba escreve para mim mesma como mãe, né, para aprender. Então, o livro dele, Quem Ama Educa, tanto Quem Ama Educa, o número 1, quanto Quem Ama Educa Adolescentes, é muito importante ser lido, para a gente aprender com ele, dicas preciosas. Há um outro livro que eu adoro e que é um livro menos conhecido, e que ele se chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Com dicas preciosas, tem até quadrinhos aqui dentro, trazendo situações. Gente, fujam das fórmulas matemáticas de educação, tá bom? Educar filho não é como você criar uma série de condicionamentos como a gente faz com os animais, tá bom? A gente precisa ir para além disso. Mas existem algumas dicas que são preciosas na arte de educar os filhos. E esses livros que são escritos por pessoas que vêm estudando há muito tempo o desenvolvimento infantil, eles são preciosos para nós. Qual é o autor desse último livro que eu não peguei? Desse último livro é a Adele Faber e a Elaine Maslich. Adele Faber e Elaine Maslich. Elaine Maslich. Isso, elas têm outros livros. Esse livro é muito bacana. Legal. Eu gosto muito do Augusto Cury também. É uma outra filosofia, diferente do Isamitiba. Isamitiba tem bastante pulso, bastante autoridade, gosto muito. O Cury, ele é muito amável, ele é muito gentil, é uma delícia lê-lo. E esse livro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, é uma delícia de ser lido. Tá bom? Eu gosto muito de um outro livro que eu li, imagina, nos anos 90, mas ele continua atual, e que ele fala sobre inteligência emocional na arte de educar o seu filho. Esse livro, ele fala um pouco sobre o desenvolvimento infantil, e ele é precioso por isso, porque ele dá essas etapas. Olha, dos 3 aos 5 anos, a criança está brava, mas está diminuindo a braveza. É a idade do ter, e não do compartilhar ainda, apesar dela já ter isso dentro dela, essa possibilidade. Do 1 ao 2 anos é a idade da que a criança chuta, bate, morde, isso não quer dizer que ela é má, né? Vamos educar. E o último livro que eu queria indicar é um livro bem novo, lançado esse ano.
que é A Revolução do Altruísmo. Esse monge esteve aqui no Brasil, ele é francês, para o lançamento, foi lançado pela Palas Athena, que é uma referência na cultura de paz aqui no Brasil, e ele vai falar sobre os estudos da neurociência e da meditação no desenvolvimento do altruísmo. Esse livro, em suma, ele diz assim: fazer o bem faz bem, porque a gente mobiliza hormônios que trazem imenso bem-estar e melhoram a vida e rejuvenescem. Se você quer rejuvenescer, comece a praticar o bem, generosidade. Uau, adorei. Amanhã, então, a gente vai postar a lista de podemos divulgar a lista? O meu livro, então, também, olha. Ah, claro! Eu tenho alguns livros publicados, alguns para criança, e esse daqui foi o que eu escrevi como terapeuta floral, que é o Desafios da Terapia Floral, Reflexões para Corpo e Alma. E nesse livro eu tenho alguns artigos sobre educação de filhos, mas eu estou escrevendo um novo que é sobre a inteligência afetiva, e eu vou falar especificamente sobre a arte de educar o filho para isso, para usar o afeto a serviço da vida. Incrível, incrível. Podemos divulgar essa lista? Claro, deve. Já anotei, já tomei nota de tudo aqui, adorei. Nath, tivemos mais alguma outra... Ah, não tivemos mais nenhuma outra pergunta. Tímido! Ela foi tão completa, nossa. Mas o pessoal está falando aqui que você explicou tão lindamente, tão completamente, abordando tudo, que acho que todo mundo ficou assim, só consumindo todo o conteúdo. Se alguém quiser conhecer um pouco mais da terapia floral, ou de cultura de paz, ou sobre a inteligência afetiva, pode entrar no meu site, dar uma fuçada, ver o que tem lá de bom, né? Tem muitos artigos bons sobre o tema. E o meu site é o thaisacioli.com.br. Tá. Ótimo. Algum e-mail para contato, para quem quiser? Pode ser o thaisacioli.com.br. E Thais Acioli é escrito com T-H-A-I-S, e o Acioli é A-2-Cs-I-O-L-Y. Ótimo. Não, é isso mesmo, é thais@thaisacioli.com.br. thais@thaisacioli.com.br. Excelente. Thaís. Eu estar aqui com vocês essa noite. Eu adoro falar sobre educação de filhos, adoro falar sobre esse tema, porque as crianças são fonte de imensa esperança para a nossa humanidade. Porque se nós criarmos livres pensadores, crianças que saibam amar a vida e não só a si mesmas, não só o seu núcleo familiar, nós poderemos ter de verdade uma renovação benéfica do jeito de viver na Terra. E eu acredito que nós, como pais e mães, podemos ajudar os nossos filhos a que eles tragam essa revolução necessária à forma de se viver na Terra. Uma forma mais humanizada, mais suave, mais amorosa, porque ela vai gerar mais saúde para todos nós. Assim seja. Com Deus, uma boa noite para todos. Obrigada, Thaís, por tudo. Você, Rafa. Obrigada por todo o conteúdo, pela lindeza, pela amorosidade, por tudo que está aqui conosco. Estamos, assim, muito felizes com essa palestra, que foi maravilhosa, encantadas. Obrigada mais uma vez. Até o próximo Hangout. Até o próximo. E um beijo para todo mundo que ficou conosco. Um beijo, um beijo, beijo. Até o próximo Hangout, se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, um beijo. Beijo.